Fala galera, aqui quem fala é a Mizaki e hoje eu vim aqui mais uma vez pra gente criar aqui uma arte bem maneira e ensinar algumas técnicas pra vocês bem simples que vai deixar a sua arte muito melhor. Eu tava passando aí pelo site PNG Tree e eu encontrei essa imagem e eu achei ela muito legal e me inspirou a querer fazer uma arte, beleza? Então a gente vai começar. Essa arte é ideal para você que trabalha com um segmento de produtos que precisam estar em evidência na arte, ou seja empresas onde existe um produto X, que é esse produto a estrela da empresa, ou também aquelas empresas que têm vários produtos e você precisa exibir um deles em uma arte, beleza? Então a gente vai começar aqui, isso aqui, e aqui não tá muito nada ainda na minha mente. Eu vou fazer mais ou menos um estilo de arte que eu acho que fica legal com isso aqui. Então primeiramente a gente vai ter que preparar um fundo. Então assim, é sempre interessante quando você precisa trabalhar com esse tipo de imagem, uma imagem específica, é legal você colocar ela antes na sua arte para você ver o que vai rolar e o que não vai combinar. Então aqui eu vou começar com o fundo. Como eu ensinei num outro vídeo, eu sempre gosto às vezes de utilizar esse fundo um pouquinho mais escuro nas bordas e no meio mais claro. Só que dessa vez, pra gente não ficar repetitivo, nós vamos fazer algo diferente. A gente vai fazer aqui um fundo sólido. A gente vai colocar uma cor sólida. E eu estou na dúvida se eu trabalho com a cor verde, que eu acho que vai dar um destaque muito legal a essa imagem, ou se eu trabalho com com um tom meio laranja. Mas aí, algumas coisas que nós precisamos observar. Quando você trabalha com um tom que já existe na imagem, você precisa escolher um tom que vai ainda assim fazer essa imagem aparecer. Como assim? Nós conseguimos fazer contraste com cores mais monocromáticas, cores mais repetitivas. Só que é preciso equilibrar os tons que vão ser utilizados. Então se eu colocasse um tom, deixa eu pegar aqui um tom muito que vai sumir, ó, um tom muito apagado, tem que ser ou para baixo, um tom mais escuro que vai ressaltar essa folha, mesmo tendo ela sendo verde, ou você joga para cima, que também dá um efeito legal. Eu vou jogar para baixo porque eu achei que o contraste ficou mais bonito, beleza? O segundo passo vai ser a gente ajeitar aqui embaixo, então a gente vai ter que apagar essa sombra aqui, né, da própria imagem, porque ela não tá combinando com o fundo que a gente escolheu. Então é outro ponto que você tem que analisar. Se não tiver sombra, melhor ainda. Mas se tiver alguma sombra já na imagem que você pegou, você tira essa sombra e você vai criar a sua própria, ok? E eu vou ensinar pra vocês um outro jeito de fazer sombra que eu tenho achado bem mais prático. Se eu não me engano, no outro vídeo eu acho que eu ensinei uma outra forma, não tenho certeza. Outro ponto interessante para quem faz bastante arte no dia é você ter artes montadas na sua mente, estilos montados na sua mente, para você replicar esses estilos de forma simples. É interessante você criar mecanismos mentalmente mesmo do que funciona, do que não funciona, e isso você vai observando conforme você vai criando as suas artes. Sempre crie a máscara, né, porque aqui você pode corrigir quando você não gostar do que você apagou. E que eu vou dar uma correção aqui para ficar um pouco mais retinho. Beleza, a gente já tem aqui a imagem sem essa sombra. E agora a gente vai criar a nossa sombra. Então aqui, não sei se eu ensinei no outro vídeo, mas a forma que às vezes eu costumava fazer era simplesmente criar com um pincel aqui embaixo um efeitozinho. Eu colocava da cor que eu queria, tal. E no outro vídeo eu também ensinei que é legal você colocar o tom que tá embaixo, que tá no fundo, porque o preto, às vezes, você cria uma dificuldade para você chegar até um tom ideal. E se você escolher um tom que já tá no fundo, você vai criar essa sombra de forma muito mais simples, mesmo que você tenha que tirar um pouquinho dessa opacidade. Porém, agora eu vou ensinar um outro jeito também que funciona bastante. Eu venho aqui no estilo da camada e eu aplico uma sombra projetada. Só que essa sombra projetada, ela não vai poder ficar como está aqui. Você vai deixar aqui o tamanho dela, não vai deixar embaixo. Você vai aumentar um pouco o tamanho para você expandir essa sombra. Aqui no ângulo você pode estar ajustando. Se você quiser a sombra
para essa parte aqui, porque você tem duas formas de utilizar essa forma que eu estou lhe dizendo. Você pode usar para dar uma sombra na parte de cima da sua imagem, para realmente dar a ideia de que ela tá projetando sombra nas coisas e dar uma ideia de 3D. Ou você pode mexer no ângulo e fazer ficar embaixo. Vamos mexer aqui, mexer no lugar errado. Ó, você vai ajustando que ela fique com foco na parte de baixo, beleza? Vamos colocar aqui, vamos deixar assim. Só que, se você deixar somente assim, você vai criar uma ideia de que ela não tá no chão. Ela tá simplesmente fazendo sombra na parede, ok? Então, o que você vai... O que você pode fazer? Duas alternativas. Ou você coloca esse efeitozinho aqui, que é... Você amassa ele um pouco pra ficar parecendo que tá... Fazendo ele parecer que tá no chão. Aí você tira um pouco da opacidade. A gente vê aqui, sem, com. Já também funciona bastante. Ou você pode criar... Você pode também fazer os dois. Aí também fica a critério de cada um. Cria aqui com a caneta aqui um negócio aleatório, tipo um fundinho aleatório. Não precisa seguir não precisa fazer muito certinho não, porque o foco mesmo é o que aparece na sua tela aqui. E você dá uma escurecida. Isso, dependendo da imagem, isso funciona. Só que essa imagem aqui, ela não tá nos permitindo utilizar isso. Então o ideal mesmo nessa imagem é você colocar essa partezinha aqui de baixo. Mas quando são fotos que são dos próprios clientes, o fotógrafo, quando tira, ele já costuma tirar em ângulos que você consegue fazer isso aqui de forma mais prática, mais fácil. Como essa imagem aqui é meio genérica, né? Então é mais difícil você conseguir esse efeito. Mas na prática, com imagens mais reais, você consegue tranquilamente. Obviamente, você precisa ter noção da proporção e entender qual o ângulo que aquela imagem tá. Se ela tá de cima, se ela tá meio de lado, enfim. Então aqui vamos fechar assim. Aí eu vou utilizar essa sombra aqui, só que eu vou colocar um outro tom. Eu sempre gosto de utilizar algo mais clarinho. Seja puxar... Só que aí aqui vai ser legal a gente colocar na parte de cima. Uma dica pra vocês. No Facebook, como esses tons assim muito claros, um branco, por exemplo, não é muito legal na hora de quando você publica essa imagem no feed. Ela não fica tão bonita, fica parecendo que junta com o layout do próprio Facebook. Só que realmente, dependendo, por exemplo, um logo, o cliente passou um logo onde você está impossibilitado de retirar o fundo e só dá para aplicar ele no branco. Infelizmente vai no branco mesmo. Mas se você tiver essa mobilidade, é legal você colocar um tom claro, mas não muito claro ao ponto de ser branco, sabe? Deixa um tomzinho assim mais pro bege. Precisa também ser muito escuro. É só um tomzinho mesmo para você conseguir ressaltar isso melhor no Facebook, ok? Agora, outra coisa que eu gosto de fazer também, e quando eu faço formas, eu gosto de duplicar essa minha forma. Eu coloco uma outra cor e jogo lá pra baixo, pra criar esse efeitozinho aqui. Eu acho bem legal, bem simples e fica bonitinho. Aí você pode, no caso aqui, eu posso deixar o vermelho, o amarelo mais forte, mais claro. Aí vai depender do seu gosto. Pode deixar também laranja. Tudo vai depender do seu gosto. Ou também o verde, também, que dá pra você brincar. E eu gosto bastante desse efeito que fica. Porque se vocês observarem, eu não tenho nenhuma sombra aqui. Mas só que quando você coloca um fundo escuro e você sobrepõe com um tom do fundo, só que mais claro, ele naturalmente cria uma sombra. Dá essa impressão de sombra quando nossos olhos observam. Então eu vou dar aqui ok. Finalizamos isso aqui. Agora a gente vai trabalhar o texto. O texto eu não sei bem o que eu vou escrever. Eu vou escrever aqui uma coisa bem genérica. Eu vou escrever laranja mesmo, só pra... Nem laranja, né? Maracujá. Só pra vocês entenderem a ideia de fazer um texto bem legal. Então aqui, uma coisa que você precisa observar primeiro é que fonte você vai utilizar. Eu vou pegar aqui uma fonte. Cadê? Eu vou pegar aqui uma fonte. Aí eu vou escrever aqui, Na verdade, eu nem sei se eu vou conseguir escrever maracujá, né? Por conta do acento. Mas aí a gente improvisa um acento aqui. Isso é o de menos. Mas vamos começar aqui.
Agora com fontes, nós temos duas possibilidades nessa. Ou você deixar a sua fonte em flat, que seria coisas bem simples. Por exemplo, eu colocar aqui, colocar um tom em branco, um bege, e deixar bem flat mesmo, sabe? Você no máximo coloca uma sombra, uma distancinha assim e pronto. Só que aqui é simples, né? Acho que não teria muito sentido eu fazer um vídeo pra ensinar isso. Só que agora eu quero ensinar pra vocês um jeito de vocês utilizarem um estilo, mas sem sobrecarregar a sua arte. Porque a gente pegar uns anos atrás do design, a gente via que era tudo muito sobrecarregado. Os logotipos eram carregados de estilos e não era legal, entendeu? Naquela época a gente achava, nossa, que maravilha, mas hoje a gente enxerga que aquilo é muito pesado para os olhos. Então uma coisa que você precisa, é importante no design, é você entender que é perigoso o cliente, as pessoas que estão vendo as artes, ter uma poluição visual. É um problema muito sério, que é o excesso de informação que a gente recebe, de as pessoas não conseguem mais parar e respirar pra, sei lá, ler um livro ou qualquer coisa do tipo. Então o designer precisa observar essas coisas. Então é legal a gente sempre estar fazendo um design limpo, um design legal, que a pessoa vai olhar, vai achar legal, nossa, vai ser algo refrescante para a mente daquela pessoa, ok? Então aqui, vamos começar aqui. Eu sempre gosto de botar um traçado, dependendo, né? Mas brincar com o traçado. Como assim brincar com o traçado? O traçado muitas vezes ele fica algo muito robótico, como vocês viram ali. Então eu gosto muitas vezes de utilizar com a cor do próprio fundo. Aí o que eu boto? Boto um pouquinho pra cima, pra deixar esse tomzinho aqui além, só pra você ter um contrastezinho legal. Depois eu venho aqui em sombra e eu distancio um pouco essa sombra. A gente ainda vai trabalhar com a sombra ainda melhor, ela vai aparecer de forma mais clara. Beleza? E aqui também eu gosto de mexer muito com a sombra interna e sempre coloco uma sombra interna de acordo com os tons que eu estou utilizando. Não gosto de deixar muito preto, porque o preto ele marca muito. Aqui você pode ajustar também, pode tirar um pouquinho da opacidade e deixar algo bem leve, algo para ser sutil. A pessoa vê aquilo ali, mas não agride os olhos daquela pessoa. E agora eu vou dar OK. E a gente vai duplicar isso aqui, beleza? E nós vamos tirar aqui do de cima o traçado. Vamos clicar aqui e a gente vai brincar agora com as sombras. Que a ideia é justamente essa. Você brincar com as sombras e deixar a sombra as sombras fazerem o papel dela, que é deixar a sua arte bem legal. A gente vai escurecer um pouco mais aqui pra dar um... Eu acho que eu vou ter que aumentar o traçado aqui um pouco, pra gente ter o efeito melhor. Já no 7. E vou distanciar um pouquinho a sombra que tá aqui. Dar um zoom aqui pra vocês observarem. Aqui assim a gente vai dar uma distância maior. Para essa sombra. Aqui na sombra, nesse caso, você pode brincar também com outras cores, se você quiser. Vamos dar uma olhada aqui como vai ficar. Aí você tira o efeito, né? Bota 100%. Só que aqui pra mim, na minha opinião, não combinou tanto, não funcionou. Não sei se colocássemos outra tipografia, talvez funcionasse melhor. Mas essa aqui eu não gostei, não achei que ficou legal. Ou você pode botar no próprio tom. Só que aqui, por exemplo, vamos observar aqui uma coisa. Deixa eu botar um pouquinho aqui de traçado. Diminuir o traçado. 2 e vou colocar o mesmo tom do verde desse efeito que ficou bem legal. E aqui a gente também pode estar, vamos ver se um amarelo também ficou bem legal, gostei bastante. Aí agora a gente começa aqui a desenvolver o restante da nossa palavra. O posicionamento também é bem interessante e você pode brincar também com incorporar o texto com a sua foto, com a sua imagem que você está utilizando.
E aqui você não precisa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu vou pegar esse pedacinho aqui e vou colocar ele na frente do M. E vou colocar ele na frente do M. E você já conseguiu aqui uma conversa legal entre os dois. Uma coisa também que é importante, a gente já vai colocar o acento aqui. Uma coisa também que é importante é você separar, ver como vai rolar quando você não coloca a palavra escrita junta. Muitas vezes, gente, já vi artes que não ficou legal a palavra, entendeu? Embaixo. A pessoa não conseguia entender. Então é legal você se preocupar. É legal não, é importante você se preocupar com a leitura que a pessoa que tá vendo aquela arte vai fazer. Não é simplesmente jogar ali e pronto. Porque a gente gera coisas como molidesta. Todo mundo aí, o pessoal que tá antenado nos memes de designer deve saber bem o que foi. Então, essa é a nossa criação. Então agora a gente vai usar algo que eu gosto muito, eu tenho gostado muito de utilizar nas minhas artes, que são uns detalhezinhos bonitinhos, assim, fofinhos, que a gente pode estar acrescentando. Eu tenho alguns aqui no meu computador, que eu baixei em um site aí, em algum site da vida que eu não lembro mais. Tem esses aqui, que às vezes eu uso muito essas partezinhas, porque é legal você também, às vezes assim, você pega um negocinho desse aqui, um elemento desse, aí você fala, eu não gosto, mas você às vezes tem partes que você pode usar dele. Então, por exemplo, eu já cansei de pegar esse daqui e, tipo, na arte um diamante não vai fazer nenhum sentido, mas eu posso usar essas partes que estão aqui pra dar um efeitozinho bonitinho, legalzinho. Então, tudo dá pra ser reaproveitado, gente, nessa vida. Comecem a olhar as coisas com um olho de gambiarra, digamos assim. Então eu gosto muito de colocar, tá vendo? Ai, fica tão bonitinho, eu adoro. Aí você coloca. E você também, esse simples detalhezinho dá uma ideia de que o produto tá conversando com a pessoa. É algo muito louco, mas eu, pelo menos, sempre que eu olho artes assim, eu sinto que o negócio tá conversando comigo, de alguma forma. Então é sempre legal, interessante mesmo. Esse aqui eu acho que eu vou colocar um tom de amarelo, pra dar um destaque. Aí você pode ver que o lugar que vai funcionar melhor, né? Essa sua... Nem sempre o primeiro lugar que você colocou é o lugar ideal. Mas nesse caso aqui, eu acho que aqui é o lugar ideal pra ficar. Então sempre você vê. Uma coisa que eu gosto uma coisa fácil pra vocês conseguirem saber onde colocar. Sempre, quando você escolhe esses tracinhos precisam conversar com o sentido que essa sua imagem tá fazendo. Aqui no caso eu tô fazendo um sentido de elipse. Então eu acompanhei a elipse aqui. Se eu não, por exemplo, se eu colocasse ele aqui, vou dar duplicar aqui. Se eu colocasse ele aqui, ele não ia conversar direito com a minha imagem. Ia ficar um vácuo gigante aqui no meio. Porque não tem o mesmo sentido. Então, quando vocês aplicarem esses efeitos, procure colocar sentido naquilo. Então agora a gente vai aqui trabalhar um pouquinho com esse fundo que tá um pouco apagado, né, sem nada. Outra coisa que eu também gosto de usar muito e que deixa a sua arte muito flat são elementos simples que eu pego no Flat Icon. Um tom do verde do fundo. Ou posso subir um pouquinho, que dá um efeito de claridade. Se a sua arte estiver precisando de claridade, você joga o tom pra cima. Se a sua arte estiver simplesmente precisando de um complemento, você joga pra baixo, porque ele tende a ficar mais suave e não chamar tanta atenção. Então, como eu quero chamar atenção pro maracujá, eu vou suavizar isso aqui só pra ele ter alguma coisa ali no fundo sem pesar, ok? Bem simples, bem específico. Outra coisa que eu gosto de fazer também, que a gente vai voltar aqui pra essa elipse, pra essa shape que a gente fez. Quando eu não tenho muito mais o que acrescentar na minha arte, seja por N motivos, eu gosto de utilizar as shapes para complementar essa minha arte. Então, dá pra vocês um jeito legal de botar valores
parte de cima, que vai chamar atenção pro valor do que o cliente, porque o interessante na arte que tem valores é chamar atenção pro valor, porque o cliente quer vender. Se o cliente precisa vender para ele te pagar. Então a gente precisa trabalhar nesses mínimos detalhes, beleza? Então aqui eu vou escrever um texto aqui, Lore Y mesmo, porque deixa o like aí no vídeo, se inscrevam no canal, ativem os sininhos, ó, beleza? Eu vou começar a gravar mais vídeos pra vocês, então vocês podem deixar aí no comentário algum vídeo que vocês queiram, alguma coisa que vocês queiram aprender, alguma técnica que vai que eu saiba e eu possa ensinar vocês, beleza? E também não esqueça de olhar aqui na descrição, porque eu vou deixar minha página, vou deixar meu Instagram, vou deixar meu site também para vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho e meu portfólio também para vocês verem um pouquinho sobre o meu trabalho e tudo mais. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Bye, bye.